Fala galera, beleza? Então, conforme prometido, aqui vai o vídeo da correção do segundo exame da UERJ 2020. Para você que não viu o primeiro vídeo ainda, vai lá, acompanha, tá aparecendo aqui no card para você, acompanha a resolução do primeiro exame, resolução do segundo exame, e ainda teremos um terceiro vídeo com a resolução da etapa dos conhecimentos específicos, das questões discursivas. Beleza? Essa prova aqui trouxe questões que abordam citologia, histologia, genética, e bora então, sem enrolação, para que vocês possam ter essas questões resolvidas e comentadas. A questão 7, ela fala o seguinte: os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Então está aqui o desenho, mostrando centríolos, microtúbulos, material genético, centrômero, beleza. Durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo do quê? A. Espiralização do DNA, recombinação dos alelos, duplicação das cromátides, organização dos cromossomos. Beleza, galera, vamos lá assim. Você sabe que durante o processo de divisão celular, nós temos basicamente ali algumas etapas bem importantes acontecendo, né? Então a gente tem primeiro a intérfase, que é dividida, vamos lembrar aqui, ó, vocês devem lembrar, bora, a intérfase dividida em G1, S e G2, e depois a divisão celular em si, que pode ser uma mitose, uma meiose, no caso ele está falando aqui de mitose, então depois viria a mitose. Na fase S ocorre duplicação do DNA, que ele fala aqui, ó, duplicação das cromátides e tal. Lembra que o cromossomo ele é formado por uma cromátide só e aí de repente vai ter uma duplicação, esse cromossomo ele fica num xizinho. Cromossomos mesmo você só vai encontrar durante a divisão celular, que é quando esse DNA lá na intérfase que está todo desenroladão, ele começa a condensar. Aí você enxerga cromossomos, tá? Mas aí a divisão celular ela tem quatro etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a fase de prófase é que esse cromossomo começa a condensar. Durante a prófase também, o centríolo, que é essa importante organela que ele vai dar o destaque nessa questão, o centríolo ele começa a se deslocar para os polos. Então, na etapa chamada de metáfase, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, você vai encontrar direitinho aqueles cromossomos bem visíveis, assim. Claro, não vou fazer aqui uma coisa tão bonita, né? Mas aqueles cromossomos lá no meio da célula, alinhados no equador da célula e tal. E os centríolos, eles estarão aqui nos cantos, já lá nos polos, e o que você encontra num desenho de metáfase é justamente são aqueles microtúbulos que vão se unir à região do centrômero. O que é o centrômero? É essa cinturinha que o cromossomo tem, o centrômero. Então, os microtúbulos produzidos ali pelos centríolos, eles não entram na fase G1, função deles, nem na fase S, nem na fase G2, nem na prófase. Eles vão entrar a partir do momento que os cromossomos começam a se alinhar na célula e se ligar a esses microtúbulos. E na fase seguinte, quando você tem o encurtamento dessas fibras, né, do fuso mitótico, e as cromátides elas vão sendo puxadas para os lados. Por isso que ele fala aqui, ó, que é por meio desses microtúbulos aqui, produzidos pelos centríolos, que o material genético se desloca durante a divisão, as cromátides vão sendo puxadas. Então, de todos aqueles processos ali, ó, a espiralização do DNA que começou na prófase não é papel do centríolo, do microtúbulo. A recombinação dos alelos, jogar o alelo de um lado para o outro, aí não é papel do microtúbulo. A duplicação das cromátides, que é duplicar ali aquele material genético, não é papel do microtúbulo, mas a organização dos cromossomos, sim, eles se organizarem, eles ficarem dispostos naquela placa equatorial, enfileiradinhos, as cromátides sendo puxadas, isso é papel das fibras ali dos microtúbulos, portanto, gabarito letra D. Beleza? Bora para a próxima.
O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Cara, essa bainha de mielina, você está vendo aqui um neurônio, né? O neurônio tem 3 regiões, 3 partes, tá vendo essas dedos ali, essas ramificações? Isso aqui são os dendritos, dendritos com D, tá ligado? Não vai botar dendrito, pelo amor de Deus. Os dendritos. Essa região aqui, ela é chamada de corpo celular, tá? Que é onde tem as organelas, onde tem o núcleo ali, corpo celular, e toda essa região que vai daqui até aqui é chamada de axônio, beleza? Aqui seria a região terminal do axônio e tal, que vai fazer uma sinapse, uma comunicação com o que vem na sequência, enfim. Repara que esse axônio ele está envolvido ali por uma bainha de mielina, que ela é formada pela membrana plasmática de células que abraçam esse axônio. E aí depende, pode ser uma célula de Schwann, pode ser um oligodendrócito, depende se esse neurônio está no sistema nervoso central ou periférico, mas é formada pela membrana plasmática de uma célula que abraça. E ele vai falar assim, a composição da bainha de mielina, que é lipídica, tá? É gordura, permite que ela desempenhe a seguinte função. Então a questão que é de maneira bem simples e direta, qual é a função da bainha de mielina? Qual é a vantagem em se ter uma camadinha de gordura abraçando o axônio? E a vantagem é enorme, é gigantesca. Galera, assim, ó, a gordura é um isolante elétrico. E o que passa, quando o dendrito vai captar algum estímulo e ele gera um impulso nervoso, um impulso elétrico, isso começa a despolarizar toda a membrana, lembra, a entrada de sódio e tal, vai inverter a polaridade, dentro que sempre é negativo, fora positivo, dentro fica positivo, e esse impulso elétrico vai sendo conduzido sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, sempre nesse sentido, tá? Só que aí que tá uma coisa importante, como a gordura é um isolante elétrico, ela não permite que esse impulso elétrico ele se perca, ele escape. E aí o que acontece é que esse impulso elétrico, quando ele é isolado por aquela gordura que é um isolante elétrico, ele vai ter uma condução que a gente chama de condução saltatória. Então apenas essas regiões aqui, ó, tá vendo que a bainha de mielina não é contínua, ela tem espaços. Esses espaços que são chamados nódulos ou nós de Ranvier, então nódulo de Ranvier, é só ali que vai acontecer a despolarização. Então esse impulso elétrico, ele vai sendo conduzido em saltos, ele é saltatório. E qual que é a vantagem dessa condução saltatória? A velocidade. Ela é muito, 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 muito mais rápido quando o neurônio tem a bainha de mielina e a condução é saltatória. Doenças desmielinizantes, doenças que destroem a bainha de mielina, são gravíssimas porque os impulsos nervosos começam a ter dificuldade de ser passado de um neurônio para o outro, e aí vai sendo, por exemplo, uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica, aquela ELA, né? Então são doenças desmielinizantes, vão destruindo ali bainha mielina. Beleza? Então, a composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função: isolar o impulso elétrico. Então não vai aumentar a polarização do neurônio, não fornece energia para o sinal elétrico e nem estimula a bomba de sódio e potássio. O que ela vai fazer é isolar aquele impulso elétrico e fazer com que a condução seja saltatória. Beleza? Bora para a próxima. Um indivíduo do sexo masculino deseja investigar informações genéticas recebidas de ambos os avós maternos. Essas informações podem ser encontradas no seguinte material genético. Cara, é o seguinte, ó. Tá aqui o nosso indivíduo do sexo masculino e ele tem papai, ele tem mamãe e ele quer investigar informações genéticas que ele possa ter recebido de ambos os seus avós maternos. Portanto, aqui, ó, vovô materno, vovó materna, dessa rapaziada aí. Em termos de cromossomo, esse indivíduo aqui, ele é XY, dos cromossomos sexuais. Cara, ele tem ali, ó, 46 cromossomos, beleza? 44 cromossomos são autossômicos, então metade ele veio do pai, metade veio da mãe, beleza? E ele tem um par sexual, que um veio do pai e um veio da mãe. Concordo que o Y, aqui, ó, esse Y, veio do pai, cara. Então, pô, eu vou analisar o cromossomo Y para saber a informação que eu recebi do avô materno? Não, ele não recebe o cromossomo Y da mãe. Então esquece, ele tem que ter recebido
alguns cromossomos da mãe ali. DNA mitocondrial, boa, olha só. Lembra que nós recebemos sempre as mitocôndrias da mãe? Então as mitocôndrias desse indivíduo aqui, ó, vieram da mãe. Beleza, tá aqui as mitocôndriazinhas, ó, bonitinha, mitocôndria, que mitocôndria feia. Vieram da mãe. Mas só que, como a gente sempre recebe a mitocôndria da mãe, a mitocôndria que a mãe dele recebeu veio da mãe dela, tá? Então essa mitocôndriazinha, medonhazinha que eu desenhei para vocês ali, ó, mitocôndriazinha cortada em corte, cara, essa mitocôndria está sendo passada sempre de mãe para os filhos. Então ele quer informações genéticas recebidas de ambos os seus avós maternos. Então tem que ter o vozão materno aqui também. E não foi ele que mandou a mitocôndria para a mãe dele e nem para ele. Então esquece DNA mitocondrial. Corpúsculo de Barr. Meu Deus, o que é isso, galera? Corpúsculo de Barr é a chamada cromatina sexual. É um mecanismo de compensação de dose que os indivíduos do sexo biológico feminino têm, ou os indivíduos que possuem 2 cromossomos sexuais X. Para não ter um excesso de informação, eles vão sempre manter um dos cromossomos X inativados. Então, se você enxerga, tá aqui uma célula em interfase, você não enxerga cromossomos, tá? O DNA vai estar todo espalhadão ali e tal, você não enxerga. Mais indivíduos que tenham cromossomo sexual X duplicado, então indivíduo XX, um dos cromossomos ele vai ser visto sempre como uma massa, uma bolinha condensada aqui dentro do núcleo. Isso é um cromossomo X inativado, chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Cara, esse indivíduo aqui, se ele falou que o indivíduo é do sexo masculino, ele é XY. Ele não tem 2 cromossomos X. Então, como é que eu vou analisar o corpúsculo de Barr dele se ele nem tem o corpúsculo de Barr? Então, tá errado aqui a D. Então, o que ele vai analisar? Galera, cromossomos autossômicos. O indivíduo, esse nosso indivíduo do sexo masculino, ele recebeu 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Beleza? Desses 23 do pai e 23 da mãe, um do pai e um da mãe era o cromossomo sexual. Então, esquece aquele. Sobraram 44 cromossomos, 22 do pai e 22 da mãe. Esses 22 cromossomos que a mãe mandou para ele, cara, ela recebeu alguns do pai dela, outros da mãe dela. Na hora da meiose dos gametas foi uma misturança toda ali. Então sim, se eu analisar os cromossomos autossômicos que esse indivíduo recebeu, ali tem cromossomos que ele recebeu da mãe. E a mãe dela recebeu ou do pai ou da mãe. Então tu vai achar informação genética recebida de ambos os avós maternos. Portanto, resposta, cromossomos autossomos ou autossômicos, que são aqueles cromossomos que não fazem parte do parzinho sexual. Beleza? Bora para a próxima. No chamado doping sanguíneo, atletas retiram determinado volume de sangue e o reintroduzem no corpo, em momento próximo ao da competição. Esse procedimento, que melhora o desempenho do atleta, possibilita o aumento do seguinte parâmetro sanguíneo. Então vamos lá, galera. Por que o indivíduo tira o sangue dele, tá? Armazena aquilo ali e depois reintroduz aquele próprio sangue dele no momento antes da competição? Vocês sabem que o nosso organismo ele tem a capacidade de produzir constantemente sangue, né? Então se você retira sangue, você vai produzir mais e tal, tudo certo. O que tem ali no sangue que pode interessar alguém que vai participar de uma competição? Cara, se alguém vai participar de uma competição, um atleta, ele vai precisar de um desempenho muscular bom, vai precisar, e esse músculo precisa de oxigênio, e o oxigênio vem do sangue. No que o sangue pode contribuir? Transporte de gases, vai levar mais oxigênio para as hemácias. Então, quando o indivíduo tira o sangue dele, armazena aquele sangue perto de uma competição, ele joga, ele vai ficar com uma concentração maior do que naturalmente ele teria de hemácias, de glóbulos vermelhos. Essa concentração maior de hemácias, que é chamada ali de hiperglobulia, poliglobulia, o indivíduo, isso vai dar uma vantagem para ele, porque ele vai ter um transporte maior de oxigênio, com isso um desempenho maior. Isso é o tal do doping sanguíneo, beleza? Então, capacidade anaeróbica? Não, né, galera? Por que eu vou botar mais sangue? Justamente para ter uma capacidade aeróbica melhor, um transporte de gases. Agregação plaquetária, por que um atleta vai se beneficiar de você ter mais agregação plaquetária? Tu quer correr, não quer coagular sangue, né? Concentração de ácido lático. O ácido lático ele se concentra no músculo quando a gente vai fazer a fermentação lática, por exemplo, quando falta oxigênio. Então não é esse o caso, né? Se você vai ter mais glóbulos vermelhos ali, você vai ter mais oxigênio. Então, menos fermentação, menos ácido lático.
Então é o número de eritrócitos, né? Eritrócito, hemácia e glóbulo vermelho é a mesma coisa. Isso é produzido lá na medula óssea. Existe uma outra forma também, um outro tipo de doping que é feito para que a pessoa aumente o número de hemácias produzidas. Existe um hormônio que é produzido lá no rim, para quem não sabe, rim em inglês é kidney, lá no rim, que é o EPO. O que é o EPO? É a eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio produzido lá no rim que vai estimular a medula óssea vermelha. Lembra que o sangue é produzido dentro do osso, num tecido hematopoético chamado medula óssea? Então, quando o organismo detecta que está com falta de hemácias, por exemplo, uma anemia ali, o indivíduo está, ou ele doou sangue e perdeu boa parte das suas hemácias, o rim vai ser estimulado a liberar essa eritropoetina, esse hormônio. E essa eritropoetina, ela vai estimular a medula óssea vermelha a aumentar a produção de hemácias. E é aí que entra uma forma de doping. Porque isso aconteceria naturalmente no teu sangue, esse estímulo da eritropoetina. Só que existem pessoas que fazem o uso desse hormônio eritropoetina. Então injetam eritropoetina para estimular a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos, mais hemácias, e com isso esse indivíduo ter uma vantagem numa competição, porque vai ter mais hemácias, mais transporte de gases. Óbvio que isso é proibido, né? Isso é doping. Inclusive, essa questão de mais hemácias, eritropoetina, foi utilizada pelo talvez o ciclista mais famoso até hoje da história, o Lance Armstrong, e ele nunca tinha um pego, ele ganhou vários prêmios aí ao longo da sua carreira, e só depois de muito tempo que ele se aposentou é que conseguiram detectar naqueles exames antidoping que estavam congelados dele ali, que ele fazia uso desse tipo de artifício para ter uma quantidade maior do que os outros de hemácia e, claro, ter uma vantagem muito grande, já que essas competições longas de ciclismo exigem muito, muito, muito da musculatura, muito da oxigenação. E aí já era, né? Então, beleza, alternativa A, gabarito da questão 42. Questãozinha 45. Algumas embalagens de alimentos apresentam no rótulo a informação contém glúten, obrigatória por resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O glúten apresenta em sua composição uma molécula que não deve ser consumida por portadores da doença celíaca, uma enfermidade autoimune crônica do intestino delgado. Essa molécula do glúten inadequada para os celíacos é classificada como. Claro, essa intolerância ao glúten aí, essa doença celíaca é algo que é até relativamente comum e ela é séria, né? Se o indivíduo continua ingerindo aquele glúten, pode ter uma série de complicações no organismo, então é perigoso, tá? Pode até ter comprometimento das funções intestinais mesmo, desenvolvimento do sistema nervoso, então é complicado, a pessoa tem que tomar cuidado mesmo. O que é o glúten? Ele pergunta isso. O que é o glúten? Desde aquela classificação que nós temos de moléculas orgânicas, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA, RNA, o que o glúten é? Galera, o glúten, ele é um complexo formado por dois tipos de proteína aqui, ó. A gliadina e a glutenina. Então é proteína, tá? Isso aí responderia a pergunta. O glúten é proteína. Tá aqui, tá? Encontrado em vários tipos de alimentos ali, principalmente que tem trigo ali, né? E quase tudo tem, né? Então, essas proteínas, elas vão dar ou a viscosidade, tá? A viscosidade, você vai ficar bem viscoso, vai se estender bastante, que é a gliadina que faz isso aí, a extensão, e a glutenina, a tenacidade, que é a elasticidade que vai dar aquilo ali, a resistência a que o glúten tem. Então, óbvio que uma questão não vai perguntar isso, mas só para vocês ficarem cientes ali de o que forma o glúten. Beleza? Então, quem tem doença celíaca vai precisar ficar atento às embalagens para ingerir alimentos que não contêm glúten. Se você não é intolerante a glúten, não tem esse problema, não teria por que ficar consumindo alimentos sem glúten aí, né? Mas enfim, quem vai te dizer melhor isso sempre é nutricionista. Beleza? E com isso a gente fecha a correção do segundo exame da UERJ 2020. Então vale lembrar, a gente já gravou o primeiro exame, gravamos agora o segundo exame e agora fica faltando aquelas questões discursivas, mais cascudinhas, mais específicas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam alguma questão, deixa ali nos comentários. Cara, eu também gostaria de pedir, você que está acompanhando o canal, que algum vídeo já te ajudou, já te beneficiou, você também pode me ajudar e é muito simples. Basta curtir o vídeo, compartilhar, botar um comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aí cada vídeo que eu postar
você vai receber notificação. Se você não quiser ver aquele vídeo, não precisa ver, não vai gostar, mas pelo menos você vai ficar sabendo quando eu posto. Às vezes eu recebo um comentário assim, tipo, pô, de um vídeo que eu já postei há muito tempo, caramba, olha só, esse vídeo eu não tinha visto, sabe? Então você pode receber o comentário e aí você me ajuda também a crescer aqui, que é o que eu preciso para poder fazer mais vídeos. Beleza, galera? Então foi um prazer mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.